Hello, everybody! Meu nome é Michele, eu sou PCNP de Inglês na Diretoria de Ensino Campinas Oeste e nós vamos para o terceiro ATPC de Língua Inglesa. No primeiro, primeiro e segundo vocês tiveram a ATPC geral, certo? E agora, nesse terceiro, nós vamos falar de um tema novo, de uma forma audaciosa, até diria que é uma das abordagens mais modernas do ensino de língua inglesa, aliás, do ensino de língua estrangeira, né? Mas antes da gente falar dessa abordagem, eu gostaria primeiramente de apresentar uma música para vocês. Ela é bem adolescente, ela é teenager, a ideia era essa mesmo, é pensar em uma música para melhorar um pouco o astral de tudo que está acontecendo e que vocês também possam usar com os students, né? Então, assim, eu tenho participado de algumas ATPCs nas unidades escolares que eu acompanho. E eu tenho ouvido, assim, que não tá fácil a busca ativa. E, assim, eu já imaginava, né? E eu fiquei muito comovida com tudo que eu ouvi. E tentei pensar... é pequeno, mas tentei pensar em algo que eu pudesse sugerir para vocês e que vocês pudessem passar para os alunos. Eu tenho visto que tem professores fazendo vídeo e para que o aluno retorne mesmo às atividades, né? Nós estamos aí há 4 meses, 4 meses no distanciamento social, fazendo esse trabalho que não estamos acostumados, nos reinventando, learning to walk again, né? Aprendendo a andar novamente. Então, eu vou apresentar essa música, eu já vou fazer uma contextualização sobre ela, porque aí, a hora que terminar, a gente já vai falar sobre a abordagem de hoje, tá? Então, é uma música da Panic! At the Disco, que é uma banda que a molecada conhece, né? Que os teenagers, ela ficou no top da Billboard, ela chama High Hopes, né? E ela fala sobre as dificuldades que o eu lírico teve, mas que ele sempre teve high hopes na vida dele. Então, que sirva como uma mensagem para vocês, né? Para mim também e para os nossos alunos, tá bom? E aí, eu espero que vocês tenham gostado da música. Ela é bem bubblegum, mas acredite, os alunos vão gostar de ouvi-la e com a mensagem que ela traz, né? De termos altas expectativas na vida, né? Para ela ser um guia de como irmos, tá? Então, o nosso tema, como vocês estão vendo, é o CLIL, Content and Language Integrated Learning. Então, vamos pensar aí. Vocês já ouviram falar no CLIL? Já trabalharam? Já tiveram uma abordagem? Já fizeram um trabalho utilizando o CLIL? E aí? Como eu disse na introdução, eu vou até ser audaciosa de dizer que, para mim, né, Michele é o que é a de mais moderno no ensino de língua estrangeira, né, no inglês como ensino de língua estrangeira. É uma tentativa de transformá-lo em algo mais significativo, tá bom? Também não é uma apologia do que é o certo e errado. A minha intenção nas nossas ATPCs é trazer sugestões e reflexão, tá? E até gostaria que vocês comentassem sobre o que vocês têm achado das sugestões, porque é o feedback que eu preciso ter e refletir sobre aquilo, sobre como eu posso ajudar vocês, né? Porque sempre quando eu vou montar minhas ATPCs, eu fico pensando naquilo que vai ajudar
vocês, tá bom? Então a gente vai falar sobre a Clio, né? Acredito que muitos de vocês já trabalharam, talvez não sabem que tem esse nome, tá bom? Assim, a secretaria, ela tem uma proposta para o novo currículo de fazer isso. Até o ano passado nós tivemos uma reunião em São Paulo com todos os PCNPs de inglês e a técnica, a Jucimeire, e nós conversamos muito sobre Clio, né? Então foi assim, bem no final do ano, aí nós começamos esse ano, já veio a pandemia. A secretaria tá tentando, né, alinhar-se a essa proposta de trabalho, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. É óbvio que 45 minutos é pouquíssimo tempo, diante do que é a Clio, né? Mas eu tenho uma proposta de estendermos este assunto, tá? É lógico que uma formação sobre Clio seria de, sei lá, 300 horas, é uma pós-graduação, mas é só para entendermos o que é. E também, caso a gente preste uma prova e tenha a abordagem, tá bom? Então, nós temos aí, a sigla CLIO significa Content and Language Integrated Learning, ou ensino de idiomas integrado. Segundo a Pearson Global School, este método consiste no ensino de um segundo idioma por meio de uma outra disciplina, ou seja, ao desenvolver atividades de outras áreas do conhecimento, os alunos estão sempre em contato com a língua, tornando a aprendizagem do idioma mais natural e interessante para o aluno. A Pearson, ela é uma referência sobre produção de material e orientação sobre o ensino de línguas, né? E aí eu peguei essa citação porque ela tá bem clara sobre o que é a CLIO. Então, assim, de uma maneira bem genérica, seríamos ensinar a língua inglesa, mas de que ela não seja o foco, entendeu? Ela fique como um pano de fundo na atividade. Então, assim, por exemplo, eu pegar um texto filosófico e fazer a leitura dela, então assim, eu vou explorar outros elementos ali, mas o foco não vai ser assim para o aluno, você está aprendendo inglês. Então, assim, a intenção é informá-lo de um conceito filosófico, certo? E assim, aí ele vai ter ampliação de vocabulário, vai ter o conhecimento, que também pode ser feito um trabalho interdisciplinar, e por meio disso a língua inglesa, entendeu? É mais ou menos como eles já aprendem as diversas disciplinas, só que com a língua portuguesa, né? Então, assim, dá para observar que é um viés mais de um ensino bilíngue, né? The term CLIO was coined by David Marsh, University of Jyväskylä, Finland, 1994. CLIO refers to situations where subjects or parts of subjects are taught through a foreign language with dual focus aims, namely the learning of content and the simultaneous learning of a foreign language. Então, assim, o idealizador da CLIO é David Marsh, da Universidade de Jyväskylä, né, na Finlândia, e ele diz pra gente aí o quê? Que o CLIO, ele se refere a situações onde as matérias ou parte dos componentes, né, no caso, eles são ensinados por meio de uma língua estrangeira, né, com um objetivo, tá? Então, assim, essa fotinho é o David Marsh, né? Então, assim, para vocês verem o período, ele é bem contemporâneo, né? Para Marte, o CLIO possibilita a aprendizagem de uma disciplina, como também pode melhorar o desenvolvimento de competências transversais, colaboração, criatividade, pensamento crítico e assim por diante.
Essas são competências essenciais para alunos e cidadãos do século XXI, uma vez que a abordagem é baseada em projetos e tarefas, atividades em pares e grupos, aprendizagem e avaliação entre pares, debates e atividades de laboratório, simulação e imersivas. Então, nós vemos aí que o Clio, ele está bem alinhado à proposta pedagógica, né, que nós temos. Aliás, nem sei se eu posso dizer proposta pedagógica, mas assim, ele está alinhado a essa pedagogia que nós trabalhamos hoje, né? É uma preocupação do ensino de língua, mas também com a formação integral do aluno, né? Então, assim, não somente ensinar a disciplina, mas também a preocupação com a formação dele, né? Então, assim, não focar simplesmente em ensinar o Simple Present, não que não é importante você ter esse foco. Aliás, até já conheci pessoas que elas aprendem, né, e melhoram a língua com esse foco, com a gramática, né? Mas assim, nós também temos que ter em mente que o nosso aluno ele tem várias formas, várias linguagens, né, que ele de entendimento para aprender, né? Então, nós vemos aí que a Clio ela tá alinhada a essa proposta mesmo, né? Quando a gente vê lá o relatório da Unesco, quando a gente vê dos saberes essenciais para a educação, então o MART ele está alinhado a isso também, né? Porque ele propõe que o ensino ele seja transgressor, né? Que ele não fique apenas pautado nas rules, né? Da língua, mas que também ele proporcione um desenvolvimento integral do aluno, né? E isso não está somente no subject que você vai trabalhar com ele também, mas a proposta de interação, né? Como que isso vai ser feito, né? Então, se você vai propor projetos. Ok, entendi o conceito de Clio. E tá, mas como eu faço isso na prática, né? Como que eu trabalho a Clio? Então, assim, vamos devagar. Como eu disse anteriormente, existem diversas estratégias que apoiam a aprendizagem Clio no ensino básico, nomeadamente as aprendizagens holísticas. O que é uma aprendizagem holística? Ela vai considerar, para ter a aprendizagem um todo. Então, assim, o prédio da escola, os funcionários que tem, o perfil dos professores, o perfil dos professores, a comunidade, o perfil do alunado. Então, assim, pensar na palavra holístico como tudo, com todos os componentes e todos os atores que estão nesse local, né? E aí nós temos a aprendizagem construtivista, né? Que é no sentido de construir com o aluno, que é mais, eu acredito que está mais alinhado à questão da autonomia na aprendizagem, né? Que ele vai se despertando e vai pontuando, criando o caminho dele, né? E as experienciais, né, que está no campo do prático, criando situações para que eles sintam e percebam aquilo. As pedagogias do século XXI também privilegiam frequentemente aprendizagens ativas, experimentais, digitais e cooperativas, e a aprendizagem pela descoberta e a aprendizagem das tarefas. Então, assim, cabe tudo na Clio, tá bom? Cabe projeto, cabe até aquela aula que a gente considera tradicional, não estou rotulando, tá? Mas aquela aula que estruturalmente a gente sempre teve. Cabe intervenções. Então, assim, é só meio que para justificar o quanto está alinhado a nossa proposta de trabalho na Secretaria da Educação, tá? Até mesmo
tem sido feito um interrelacionamento entre as feiras de ciências e a Clio, tá bom? Porque o que acontece? Nossas escolas têm bons projetos e aí eles vão participar de feiras e tem convidados, né, que são os investidores, e o que acontece? A criança não consegue se expressar numa língua estrangeira, né? Então, também estão tentando fazer esse casamento. Partindo para uma prática, né? Assim, Michele, de fato, eu quero um exemplo mais objetivo do que é a Clio. Vocês já assistiram uma TPC sobre... Até pensei em fazer esse resgate mesmo. Sobre estratégias de leitura, que eu fiz com a Alzira e a Andrea. E eu dei algumas dicas alinhadas às habilidades essenciais que elas deveriam ser trabalhadas naquele momento, né? São as habilidades essenciais propostas pela secretaria. E vocês se lembram de um texto dos Omnivores, né? Que era uma habilidade do 7º ano, que o foco ali era tirar uma informação de um texto, né? Então vamos lá. Então eu tinha a habilidade e o que eu precisava trabalhar. Para não ficar aquelas coisas tão cansativas, né, do ensino de língua inglesa, então eu pensei em um tema interessante. Assim, eu julguei interessante, não necessariamente que tenha sido, né? As características alimentares, né, os hábitos alimentares de um onívoro. Então, assim, houve uma informação, digamos assim, que poderia ser um texto de ciências, né, da subject science, trabalhado na aula de ciências, é óbvio que com as adaptações de vocabulário para um aluno de 7º ano cuja língua materna é a língua portuguesa. Então, assim, é um exemplo de Clio. Um exemplo muito básico. Então, você usou um texto que tem uma informação, né? Sei lá, se o aluno viu nos anos iniciais sobre o que é um onívoro, e aí você fez um resgate com ele sobre o que caracteriza ele, mas usando a língua inglesa. O foco não foi a língua inglesa, mas o veículo para chegar ao entendimento, à descoberta do que é um onívoro foi a língua inglesa. Então é um exemplo muito básico do que é. Vocês têm a atividade aí, né, do que é um onívoro, que para quem não lembra. Então, assim, eu até quis fazer isso, né, com esse tipo de atividade, porque o que nós estamos conseguindo nesse momento são coisas parecidas com isso, né, devido ao distanciamento social. Mostrar que a Clio, ela não precisa ser algo extremamente muito elaborado, porque quando a gente pensa em algumas abordagens, né, tem que ser algo super... Tem que ser um circo de Soleil, né, e na realidade não. Ele tem o simples e o básico e vários níveis que vai depender da estrutura que você tem para que aquilo aconteça. Então tá aí essa atividade bem simples sobre o que poderia ser uma aplicação da Clio, mas e também, gente, não resuma Clio a isso. Tá, Michele, você deu um exemplo prático, né, objetivo e simples de uma atividade Clio para trabalharmos com o recurso que a gente tem. E o Clio, pensando nessa questão do distanciamento social, né? O que nós podemos fazer ao que nós estamos vivendo, né? Quais ferramentas, quais as possibilidades, como construir uma aula Clio. Então, pensando nisso, Clio and Advanced Technology, né? Então, assim, o Clio, ele permeia ele perpassa por muitas ferramentas, né? E na tecnologia não seria diferente. Os alunos do século XXI, comumente chamado de screenagers, que é um jogo de palavra com
screen, né, e teenager estão constantemente expostos a um ecrã, através do qual pode acender informações e comunicar com os outros. O que seria isso, basicamente, né? O exposto ao ecrã. Até nós. É, estamos nos relacionando com o mundo, né? Com tudo que está acontecendo por meio de uma rede social. É basicamente isso. Então, eu tô tendo informação, eu tô tendo dica de qualidade de vida, eu tô conversando com a minha mãe que tá a 400 quilômetros por meio de um aplicativo de celular, eu tô fazendo um pedido de comida pelo um aplicativo, ah, eu tô tomando conhecimento de um livro que eu não li por uma série. Então, assim, nós estamos nessa era, né? Nós estamos vivendo isso e que daqui 10 anos, 20 anos, isso também já vai ficar para trás, nós teremos atualizações e assim vai caminhando a humanidade, né? E nossos alunos, eles estão vivenciando isso e é para esses alunos que nós estamos trabalhando nesse momento. São esses alunos que nós temos, né? Não vou entrar no mérito se eles estão fazendo o melhor uso ou não. Como professora, observava muitas coisas assim. O aluno sabe mais de tecnologia do que o professor. Será? Será que ele sabe fazer uma pesquisa fundamentada na internet? Qual que é o conteúdo que ele está consumindo pelo Facebook? Né? Será que eu também não estou tendo um super incentivo ao consumismo com o Instagram? Então, assim, vê que, assim, que tudo tem os dois lados, né? Tem pro lado positivo e também tem um lado que ele não constrói, né? Não vamos colocar um adjetivo negativo aqui, né? Então, vamos lá, vamos partir para o que é positivo, né? Como que nós vamos usar? Então, assim, eu vou deixar alguns segundos, né, pensando nesse conceito da Cleo, né, de trabalhar a língua inglesa, mas ela tá mais no pano de fundo, né? O que eu posso usar com o meu student aí, né? Pensando nas redes que eu tenho. Então, eu tenho Facebook, eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, eu tenho WhatsApp. Então, por exemplo, eu vi esses dias que uma unidade escolar nossa fez um trabalho sobre cyberbullying, né? Que ele não é um tema muito direto da língua inglesa, mas que você pode usá-lo como ferramenta. E foi feito um vídeo super estruturado sobre cyberbullying. Eu não estou muito certa, mas eu acho que ficou até veiculado no TikTok, se eu não estou enganada. Então, isso é um exemplo claro de Cleo na tecnologia. Entendeu? Então, assim, eu posso criar give advices, assim, dar dicas para os meus alunos produzindo de melhores formas de estudar e coloca lá no TikTok. Entendeu? Então, ele vai ser o responsável por construir isso e colocar numa rede social. Pensando também nas questões da educação socioemocional, que eu dei um exemplo de uma produção de um folder que era alinhado a uma habilidade de língua inglesa e como relacionar aquilo com a competência socioemocional. Então, o que eu posso criar lá? Então, eu posso utilizar o Canvas, que é um aplicativo, né, para fazer folder. A criação de um meme sobre conscientizar, aliás, um meme mesmo, algo sobre o que nós estamos vivendo em relação à pandemia. Então, tem uma ferramenta online. Até quando eu criei para aquela proposta de trabalho, eu usei uma ferramenta online, eu nem precisei colocar o aplicativo no meu celular. Então, assim, tudo aquilo que parte da criação do aluno e que tem como pano de fundo a língua inglesa,
e ele vai usar esse aplicativo, tá totalmente no contexto Clio e a Advanced Technology, tá bom? É mais um exemplo de atividade. Certo, aí pensando sobre Advanced Technology e o Clio, né? Fica só nesse trabalho com os ecrãs, o Clio e a tecnologia. Eu fiz uma pesquisa de algumas ferramentas, né, online tools, que os professores podem usar para fazer um trabalho de curadoria do que é algo que eu insisto muito sobre essa pesquisa de atividades que elas já estão prontas e elas já foram pensadas, e só para a gente ver se elas se alinham às habilidades que eu preciso trabalhar com eles, né? Então, eu fiz algumas pesquisas, né? Eu entrei em algumas para ver se realmente elas eram possíveis. Então, assim, são algumas dicas. Lá tem, por exemplo, o TED Talks. Eu acredito que muitos de vocês até vê muita coisa sobre o TED Talk. Às vezes a gente quer estudar, eu quero ver uma entrevista com o professor Pacheco, e então eu vou lá no TED Talk e vejo que ele falou acerca de algo, né? Então vocês podem pegar, tem muita gente que produz conteúdo diretamente para os adolescentes, que vai ter um vocabulário mais alinhado ao que eles fazem. Tem o Khan Academy, que eu acredito que muitos de vocês já conhecem. Aí tem esse que é bem bacana também, pensando naquele meu aluno que ele não tem acesso à internet e eu preciso de alguma forma repertoriá-lo, né? Aí entra naquelas condições de que a escola faz as cópias para o aluno buscar. Então, pensando nisso, eu selecionei esses, né? O Clio Store, TIG-TAG Clio, e aí eu fiz um print para vocês terem uma ideia de como é, por exemplo, o Clio Store. Ele é bem simples, vocês vão observar aí que eu coloquei. E outra coisa, o Clio também trabalha com essas questões do nível de proficiência, que eu não vou falar nesse momento, explanar muito sobre ele, né? Porque na realidade aqui é meio que só apresentar para vocês como que é essa abordagem de trabalho. Então eu tirei um print screen da tela para vocês. Então aí você tem a language que você quer, né? No caso a nossa English. Aí eu coloquei o Basic A1, né? Pensando assim, no sexto ano, ou também pensando que eu não quero uma atividade que ela seja muito comprometedora ou que ela fique duvidosa para o meu aluno fazer em casa, porque a gente sabe que muda muito, né? É bem diferente de quando o professor tá com o aluno e enviar o roteiro. O roteiro, ele ajuda muito, ele é essencial. Eu até sou a favor do roteiro nas aulas presenciais também, mas nós sabemos que não é a mesma coisa, né? Então, selecionei essa aí, Bodies and Eat Part, né? Então, vocês vão ver que eu vou colocar para vocês também depois mais um print screen de como funciona a atividade. E ela já tem a lesson, ela tá na íntegra ali, né? Ela tá com a explicação do que é, qual que é a finalidade daquela atividade, o que você espera daquilo, quais os elementos que... Então, assim, de todo o material que eu pesquisei, essa Clio Store, ela foi bem completa e eu acho que ela pode subsidiar bastante vocês, principalmente quem está começando que está começando, que pensa assim, não, eu acho que eu vou aderir a essa abordagem. Então lá ela tá bem, e são atividades bem explicativas assim para o professor. Então assim,
É uma online tool bacana e vocês conseguem fazer cópia sobre as atividades que vocês precisam. Então, eu espero que, só para a gente fechar um pouco o nosso trabalho do Cleo, né, nessa fala de hoje, e eu espero que, aliás, isso é uma visão muito reduzida, ela é simplesmente para apresentar o que é o conceito de Clio e eu vou tentar abrir mais sobre isso com vocês, tá bom? Então, em parceria com a professora Renata Orozco, né, que é PCNP Presidente Prudente, sobre essas questões, né? What are language and content used for in Clio, né? Languages used to build knowledge and content is the motivation to learn a new language, né? Então, assim, por que, né, usar a Clio, né? Então, ela é para construir o conhecimento, como eu dei um exemplo lá no começo da nossa fala de ATPC, e também como uma forma de motivar a aprender uma nova língua, né? Não ficar naquela coisa cansativa. Eu me lembro quando eu estava mais no foco de estudo da língua inglesa, eu olhava aquelas coisas assim, aqueles textos, não que eu sou contra, tá, pessoal? Forçando rotina, né, para ensinar o aluno simple present, né? Então você vê assim, é um texto um pouco simplório e que não faz muito sentido para o aluno para uso do simple present, tá? Não que tenha algum problema, mas é um exemplo muito básico para que a coisa não fique muito forçada, entendeu? What is the most important thing related to Clio and students? Connect classes to real life. Michelle, você acabou de dizer que a atividade da daily routine, ela é um pouco cansativa. Não, gente, ela é essencial, sim. Mas quando a gente pensa no Clio, a gente quer conectar o aluno com a realidade, né? Então aí eu fico criando uma daily routine que ela não tem nada a ver com a vida do aluno. Então propõe para o aluno criar a rotina dele. Então você sai um pouco do que talvez poderia ser um pouco cansativo e você traz ele para a realidade dele. Ele vai construir a rotina dele, entendeu? Então, assim, vê que um exemplo mais prático, né? Do que é que a intenção dessa fazer, do Clio é o quê? Fazer a língua funcional mesmo, não aprender certas coisas que o aluno não vai usar, né? E ele perceber a aplicabilidade. Which are the steps to build a Clio lesson? Choose an interesting topic. Lembra que eu falei para vocês lá? Então, talvez, assim, a busca de textos que tenham temas mais interessantes. Por exemplo, uma coisa que a criança gosta é falar de pets, assim. Então, tenta buscar esse tipo de texto. Choose the target vocabulary and grammar, né? Isso é uma coisa que a gente já conversa há um tempo, que o professor já se preocupa em fazer, porque não adianta, às vezes eu tenho um texto super bacana sobre pets, né? E de repente é um vocabulário que ele tá mais num campo científico, então como que eu vou apresentar isso para o meu aluno de sexto ano e ele desconhece a maioria das palavras? Então, assim, ele já vai parar ali, né? Não vou querer ler isso porque tudo eu tenho que procurar no dicionário, eu tenho que ficar fazendo entendimento. Então, assim, quanto mais palavras com uso de cognato, palavras que vocês já trabalharam, porque assim, é tão bacana quando o aluno ele faz essa aquisição de vocabulário, aí ele vai pro prático e ele identifica, ele não é gostoso quando a gente está lendo um livro, um texto e a gente conhece a maioria das palavras ali. Pelo menos eu tô lembrando aqui que um dos primeiros livros que eu li em inglês, né, que foi uma versão adaptada do Frankenstein. Nossa, como eu fiquei emocionada com aquilo, né?
Então, esse trabalho, choose a good text, create a graphic organizer, que entra mais, lembra do mind map que a gente falou na semana passada? In order to students organize their knowledge, let students use this information creatively, entendeu? Expandir e propor que eles criem em cima disso, né? Propor as intervenções deles. E intervenções mesmo que for artísticas, tá? Então, assim, para começo de conversa, Clio, basicamente isso, mas como eu já disse, é uma visão um pouco reduzida do que é essa abordagem e nós vamos desmembrar, tá bom? Eu vou deixar a referência bibliográfica para vocês de onde eu tirei, e indico a vocês que vá nesses locais ou vá em outros também e me contem o que vocês sabem sobre Clio. Vocês podem escrever embaixo no vídeo, eu tenho visto os comentários de vocês, aí eu vou lá, dou uma curtida, não sei se vocês têm visto. Então, conhece sobre Clio, quer fazer uma sugestão sobre isso, quer comentar uma boa prática, tá? E a gente vai expandir esse conhecimento, tá bom? Para começo de conversa foi isso mesmo. Eu vou deixar a referência bibliográfica, que é mais que eu tinha pensado. Algo que eu gostaria de dizer para vocês é respirar fundo, que continue, que foi aí foram 4 meses nessas aulas à distância, mais um encerramento de bimestre, aliás, mais não, é um encerramento de um bimestre fazendo essas aulas à distância, e que eu sei que não está sendo fácil, e então, assim, vamos continuando, né? Eu vou deixar também um pedacinho de uma música do Foo Fighters, que chama Times Like These. É uma música também que vocês podem usar com o aluno, mas quando eu ouvi essa música eu pensei em vocês, tá bom? Em tudo que nós estamos vivendo. Então é uma dedicação a vocês, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem e stay home. This song's called Times Like These. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. I'm a street light shining. I'm a white light blinding bright, burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. I'm a new day rising. I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. But I'm a little divided. Do we stay or run away and leave it all behind? It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, and here we go!